Você já parou para pensar por que 1 mais 1 é igual a 2? Parece óbvio, né? A gente aprende desde criança. 1 mais 1 igual a 2. Simples assim. Mas será que é tão simples quanto parece? Agora, imagine que você é um matemático tentando provar isso de forma rigorosa. Você vai ficar surpreso, mas provar que 1 mais 1 é igual a 2 não é uma tarefa tão trivial quanto parece. O que parece uma verdade universal na matemática precisa ser defendido com precisão. Então, por que esse número tão básico ainda precisa ser provado? A resposta pode ser mais profunda do que você imagina, e é justamente isso que vamos explorar agora. A matemática é muito mais do que apenas números. Ela é feita de estruturas, axiomas e provas. Eu me chamo AJ e vamos entender isso. 1 mais 1 igual a 2. Essa é a equação mais simples que todo mundo aprende desde criança. Nós tomamos isso como certo, sem questionar. Mas acredite, a matemática por trás disso é muito mais complexa do que você imagina. Hoje, vamos entender como essa verdade aparentemente simples foi construída e o porquê de ser essencial na matemática moderna. Acredite ou não, essa soma básica se conecta a uma parte muito importante da fundação da matemática como a conhecemos. E o mais interessante, ela serve de base para várias outras ideias que usamos no dia a dia. O simples fato de aceitarmos que 1 mais 1 é igual a 2 nos leva a algo muito maior. Preparado? Vamos dar um mergulho profundo e descobrir o que há de extraordinário nessa soma. Agora, vamos para o que realmente nos desafia. Por que precisamos de uma prova para algo tão óbvio? Agora você pode estar pensando, mas, AJ, por que eu preciso provar que 1 mais 1 é igual a 2? Isso é claro, óbvio, certo? Acontece que, para a matemática, nada é óbvio. Mesmo as noções mais simples precisam ser provadas e justificadas. Isso é o que torna a matemática robusta e confiável. O que vamos fazer aqui não é apenas ilustrar, mas realmente mostrar, de uma maneira rigorosa, como chegamos à conclusão de que 1 mais 1 igual a 2. Parece estranho, não? Mas é justamente aí que está a magia da matemática. Essa ideia de óbvio precisa ser desafiada. Porque quando entendemos a base por trás do que parece simples, começamos a perceber a complexidade do que antes parecia trivial. Vamos então quebrar essa obviedade e ver por que a matemática exige mais do que apenas um simples é assim. Antes de provar qualquer coisa, precisamos construir a base. A matemática é como um castelo, e para construí-lo, precisamos de uma fundação sólida. Essa fundação é composta pelos axiomas, que são sentenças que aceitamos como verdade, sem precisar de provas. Acredite, esse é um passo essencial. Por exemplo, o axioma de que 2 pontos determinam uma reta pode parecer simples, mas ele é fundamental para a construção da geometria. Nada muito complicado, certo? Mas esses axiomas não param por aí. Eles vão nos permitir chegar a algo muito maior, mais profundo e mais complexo do que você imagina. A matemática se constrói a partir deles, e sem eles, nada faria sentido. Então, para começarmos a provar que 1 mais 1 realmente é igual a 2, precisamos primeiro entender como essa base funciona. Você sabia que até grandes matemáticos como Bertrand Russell e Alfred Whitehead precisaram gastar centenas de páginas para provar que 1 mais 1 é igual a 2? Sim, você não ouviu errado. Em sua obra Princípio Matemática, eles dedicaram mais de 300 páginas para fundamentar essa simples operação. Claro, o objetivo principal deles não era apenas provar essa equação, mas estabelecer as bases de toda a matemática moderna. O que parecia ser um simples e óbvio passo, na verdade, exigia uma estrutura lógica robusta para que a matemática pudesse se sustentar de maneira inquestionável. Então, mesmo uma verdade tão elementar quanto 1 mais 1 é igual a 2 precisa de um rigor matemático profundo para garantir que estamos construindo tudo sobre algo sólido e bem fundamentado. Isso nos mostra como, na matemática, até os conceitos mais simples precisam ser provados e justificados. Agora, vamos entrar na parte técnica. Para provar que 1 mais 1 é igual a 2, precisamos definir 3 coisas essenciais: a operação de adição, a igualdade e os números naturais. Vamos começar pela adição. A adição entre números naturais deve seguir algumas regras específicas. A primeira regra é simples: qualquer número somado com 0 é igual ao próprio número. Ou seja, se somarmos 0 a qualquer número, o resultado será sempre aquele número. A segunda regra é um pouco mais envolvente. Se somarmos um número com o sucessor de outro número, o resultado será o sucessor da soma desses números. Isso nos dá uma forma de construir toda a operação de adição com base nesses princípios. Agora, a igualdade. Ela é uma relação entre 2 objetos matemáticos que satisfazem certas propriedades. A primeira delas é a propriedade reflexiva, que diz que todo número é igual a si mesmo.
Já a simetria nos diz que se A é igual a B, então B também é igual a A. Com essas duas definições em mente, podemos começar a trabalhar com os números naturais. O número 1 é o sucessor de 0 e o número 2 é o sucessor de 1. Agora, é só aplicar as regras da adição e da igualdade para chegar à nossa conclusão. Estamos prontos para ver como 1 mais 1 realmente é igual a 2. Vamos seguir para a prova. Vamos então provar isso. Sabemos que 1 é o sucessor de 0, então temos 1 mais 1 é igual a sucessor de 0 mais sucessor de 0. Agora, aplicamos a propriedade da adição que definimos antes. Somar um número com o sucessor de outro é igual ao sucessor da soma, ou seja, sucessor de 0 mais sucessor de 0 é igual a sucessor de 0. E o sucessor de 0 é simplesmente 2. Portanto, chegamos à nossa conclusão final. 1 mais 1 é igual a 2. E pronto. Com isso, demonstramos matematicamente que 1 mais 1 realmente é igual a 2. Parece simples, não? Mas o trabalho que foi necessário para chegar até essa conclusão mostra como a matemática constrói, passo a passo, verdades que pareciam óbvias, mas que, na verdade, têm uma base sólida e rigorosa. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada. 1 mais 1 é igual a 2. Pode parecer simples, mas por trás dessa equação há uma construção fascinante e rigorosa. Lembre-se sempre, matemática não é sobre medo, é sobre clareza. Ela nos ajuda a entender o mundo de maneira precisa e lógica. Se você gostou de entender como chegamos a essa verdade, não deixe de conferir o vídeo aqui no card sobre o incrível mundo das abelhas e como elas se relacionam com a matemática em especial, os hexágonos. Me chamo AJ e até a próxima.